Alô, galerinha do canal Bionline, tudo bem? Hoje eu vim gravar esse vídeo numa perspectiva um pouco diferente, né? Sair um pouquinho daquela questão da sala de aula, do quadro, né? E aí a gente vem aqui apresentar para vocês algumas situações que eu considero interessantes para que a gente possa discutir. Por volta de 1904, lá no Rio de Janeiro, estourou uma revolta que é extremamente inusitada, chamada de Revolta da Vacina. Naquela época, governada por Rodrigues Alves, ele trouxe algumas concepções da França, né, lá de Paris, com o intuito de melhorar um pouquinho a condição de saúde, que era completamente, na verdade, era insalubre o Rio de Janeiro naquela época. Muitas pessoas dizem que de maravilhoso, né, no final ali do século XIX, início do século XX, o Rio de Janeiro não tinha nada, tinha muito cortiço, muita gente acumulada, estava apresentando ali um boom populacional, uma explosão demográfica significativa, muitas pessoas aglomeradas e aumentava, e o índice de doenças era elevadíssimo, com uma baixa expectativa de vida. Então, Rodrigues Alves chamou um paulistano recém-regresso da França, chamado de Oswaldo Cruz, e ele assumiu ali a parte, né, de controle de doenças naquela época, já que o Rio de Janeiro era a capital do nosso país. Então, eles implementaram algumas medidas que chamaram a atenção da população e, de uma certa maneira, né, trouxeram adeptos e muitas pessoas contrárias. E que ele, na verdade, apresentou uma nova lei já baseada em outra do final do século XIX, que obrigava a vacinação da população, mas ela praticamente não pegava. Então ele implementou uma lei na qual as pessoas, os agentes de saúde, eles invadiam a casa da população, né, levantavam os braços das pessoas, as pernas, utilizavam estilete e assim fazia o processo de vacinação, especialmente contra a varíola. O que trouxe um grande problema, porque as pessoas tinham pouco conhecimento, eram, entre aspas, de uma certa maneira ignorantes nesse contexto, e em função muito das suas crendices também, eles deixaram de trabalhar para ficar esperando os agentes, né, e não permitirem a entrada desses agentes em casa, com medo de violar as suas esposas, filhas, etc. E isso gerou, em meados de 1904, uma revolta chamada de Revolta da Vacina. Bem, nesse cenário é fundamental que você compreenda, né, o quanto é importante a vacina. Nós estamos em meio a uma campanha de vacinação que encerraria hoje, mas prorrogaram, salvo engano, até o dia 14 de junho, onde você tem os famosos grupos de risco. Eu faço parte, né, já que eu sou professor e convivo com muitas pessoas e, de uma certa maneira, a partir do momento que eu tenho uma doença viral de fácil disseminação, como é o caso da gripe, eu também sou um agente que pode disseminá-la. E é importante, eu fui me vacinar, né, hoje ainda fui me vacinar, deixa para o último dia, olha só, né? Mas é muita tribulação, e como hoje eu trabalho em um lugar que é próximo a um posto de vacinação, eu escolhi para que fosse feito hoje. Então, a gente tem que compreender qual é a importância da vacina, né? Então, primeiramente, a vacina contra a gripe ela é produzida em ovos de galinha, não sei se vocês sabem disso. Eles pegam os vírus e inoculam nos ovos das galinhas, onde há um embrião, e é justamente para que haja multiplicação viral. Em seguida, eles coletam ali do líquido que protege o embrião, do líquido amniótico, uma grande quantidade de partícula viral, eles vão inativar esses vírus, e a partir do momento que eles dão essa inativação viral, eles vão produzir a vacina. O que é a vacina? A vacina nada mais é do que aquilo que causa a doença, a vacina nada mais é do que um antígeno. Quando inoculado no teu corpo, ele vai ser reconhecido por um grupo de células que são os linfócitos B de bola. E esses linfócitos começam a se multiplicar, e eles vão se diferenciar em plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpos. De tal forma que a vacina ela é um método fundamental que estimula a produção dos anticorpos. Por isso que nós dizemos que é um método ativo de imunização. Entretanto, é muito comum qualquer pessoa que foi vacinada passar ou sofrer com algum sintoma daquele agente para o qual ela está ali, entre aspas, ou deveria ser protegida. Isso é normal. Por quê? Porque muitas das vacinas são feitas por vírus atenuados, enfraquecidos, alguns mortos, outros inativados. Então, é muito comum, quando o vírus é atenuado, que de uma certa maneira você tenha essa possibilidade de apresentar uma reação. A vacina contra a gripe ela é produzida anualmente.
Uma justificativa muito simples, né? O fato do vírus influenza sofrer constantemente mutações. Então é necessário que essas vacinas sejam produzidas sempre para uma nova estirpe viral, uma nova cepa viral que possa de uma certa maneira assolar a população. A gripe é, sem dúvida alguma, das doenças que mais mata, né, anualmente, e a gente precisa tomar todos os cuidados. E a principal forma de evitar gripe é, sem dúvida alguma, a campanha de vacinação. Então a vacina, ela tem um antígeno que estimula o nosso organismo a produzir anticorpos, e não apenas isso. Quando eu falei ainda há pouco, né, relacionado ao linfócito B, ele, além de produzir o plasmócito, ele forma as células da memória imunológica. Então, no outro episódio que nós formos expostos a esse vírus, nós temos uma célula da memória imunológica pronta para que ela possa formar novos plasmócitos e assim iniciar a produção novamente de anticorpos, o que nós chamamos de resposta imunológica secundária. Portanto, meus amigos, a gente precisa se vacinar. Você que é papai, vacine a sua criança, vacine seu filhinho. Você pode se vacinar. Você que é professor, profissionais de saúde, nós precisamos fazer parte dessa campanha de vacinação, aumentar o contingente populacional imunizado, para que a gente possa evitar a transmissão dessa doença, que no caso é a gripe, mas de outras também, como foi o caso do sarampo, especialmente associado, segundo alguns pesquisadores, a essa migração venezuelana. Então aumentou o número de casos de sarampo, mas aumentou por quê? Porque a população deixou de se imunizar, ela deixou de se proteger. Catapora, poliomielite, então todas essas campanhas de vacinação que são anuais, que são estabelecidas pelo Plano Nacional de Imunização, que é o PNI, a gente precisa ter ciência do período de vacinação, para quais doenças estão ocorrendo, e assim a gente fazer o nosso papel também de buscar, né, se imunizar, se prevenir, né, estar prevenido contra essas doenças que podem ser de natureza virais e bacterianas. Então vamos ficar ligados. Aí o objetivo do vídeo foi justamente esse, relacionar, né, a revolta da vacina com as campanhas de vacinação atuais, e especialmente tentar sensibilizar a população, tentar sensibilizar você que está me assistindo, tá, a buscar a sua vacina, a buscar a sua vacinação. Tudo bem? Um grande beijo, fiquem ligados no próximo vídeo. A gente vai colocar alguns vídeos também que são mais do cotidiano, para te ajudar a fazer uma boa prova de vestibular, mas também aqui a colocar esclarecimentos.